Jai Radhe. Jai Radhe. Estamos aqui na Escola Sarasvati para apresentar o 12º capítulo do Bhagavad Gita como ele é, que é esse livro aqui. E a gente está falando sobre o serviço devocional. Você que ainda não se inscreveu no canal da Escola Sarasvati, que não está participando das nossas aulas, vai lá desde o primeiro capítulo para estar acompanhando esse estudo. Né? Agradecer aos alunos que estão aqui com a gente também fazendo esse estudo, que eles vão ter direito a certificado no final do curso, que são em 18 aulas, e a gente está agora na 12ª. Então, esse 12º capítulo, ele já trata de um tema mais profundo. Aqui, como a Cristiana está dizendo, se você não assistiu aos anteriores, é bom que dê uma olhadinha lá para poder entender o que a gente está falando aqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto de intimidade com o Senhor Krishna. O capítulo aqui, onde Arjuna, ele reconheceu as glórias de Krishna. A gente viu no capítulo 10 e no capítulo 11, Arjuna dando o seu depoimento de como ele está recebendo a mensagem de Krishna, o que ele está entendendo de todo o conhecimento que Krishna está falando para ele. Desde o começo, você tem que lembrar que o Bhagavad Gita ele falou sobre dois caminhos, o caminho da renúncia e o caminho da ação. Arjuna, o tempo inteiro, estava querendo entender a diferença dos dois. Ele, no começo da guerra, ele foi para a guerra pronto para a ação. Mas quando chegou na guerra e viu as dificuldades da vida, as dificuldades que ele ia ter que enfrentar para cumprir o seu dever, ele pensou em renunciar. Mas existem níveis de renúncia. Aí Krishna começou a falar para ele sobre o caminho da renúncia e o caminho da ação. Krishna, desde o começo, ele tem falado para Arjuna que o caminho da ação é o caminho mais fácil, mais rápido e mais eficiente, mas ele nunca desconsiderou o caminho da renúncia. Krishna o tempo inteiro disse que o melhor renunciado é aquele que renuncia internamente, não apenas externamente. Então, Krishna ele diz que aquele que segue o caminho da renúncia e aquele que segue o caminho da ação, eles ambos poderão alcançá-lo. Mas existe aí um caminho mais fácil e um caminho mais difícil. E Krishna colocou para Arjuna que todos são forçados a agir conforme sua natureza. Nós estamos num corpo material. Ele vem dizendo para Arjuna que é muito difícil seguir uma filosofia de renúncia para aqueles que estão corporificados, como nós. Quem não trabalha não tem nem como manter o corpo físico. Então, ele diz que é impossível de parar de agir mesmo por um instante. Você está respirando, você está pensando, você está agindo. Então, Krishna vem dizendo essa diferença. Aí existe uma diferença no que concerne ao caminho da renúncia e o caminho da ação. O caminho da renúncia, ele vai tender a uma realização do aspecto impessoal de Deus. Nós já falamos sobre isso, o Brahman em manifesto. Então, o Brahman em manifesto é o aspecto neutro de Deus, que não tem uma forma. Deus não tem forma material, ele não tem olhos materiais, ele não tem braços materiais. Então, ele está livre de uma forma. Mas, ao mesmo tempo, o Brahman, ele entra dentro desse mundo, ele age dentro desse mundo. Ele age dentro desse mundo e assume diversas encarnações. Nós também já falamos sobre isso um pouco. Como que Krishna nasce nesse mundo, qual é o mistério do seu aparecimento. Krishna, ele apareceu ali como uma forma original de Deus, mas ele tem várias outras encarnações. Tem um livro depois, posterior ao Bhagavad Gita, que é o chamado Bhagavatam, que descreve uma grande parte das encarnações de Deus. É impossível dizer que descreve todas as encarnações de Deus, porque são ilimitadas as formas de Deus. Diz que Deus ele é um como o mar, mas ele tem tantas formas quanto ondas tem no mar. Então as formas de Deus elas estão se manifestando pela sua própria vontade. E a forma de Deus, diferente de uma forma material, ela é eterna. Então essa é a compreensão daquele que segue o caminho da ação. Porque aquele que segue o caminho da ação, ele precisa ter um arquétipo ao qual ele se identifica para poder agir. Ele precisa ter uma conexão pessoal com o divino para que ele possa entender o real sentido dos seus sentidos materiais. Olhos, ouvidos, boca, tudo isso está pedindo ação. A sua mente, a natureza da mente é pensar, sentir e desejar. Isso Krishna já falou também nos capítulos anteriores. Então, como a mente ela tem sempre uma natureza ativa, é muito difícil você parar. Você pode até fazer aquele mudra, né, do vazio, mandala mudra, que aí você medita aqui do vazio. Qualquer meditação que você for fazer, é necessário esvaziar a mente, é necessário praticar um controle mental, um controle do vazio. Mas, posteriormente, para que você esvazia a sua mente? Você esvazia sua mente para limpar e ocupá-la devidamente. Para dar o exemplo de um bebê que você banha. Quando você dá um banho no bebê, você joga só a água que lavou o bebê. Você não vai jogar o bebê fora. Depois que o ego for limpado, ele deve ser oferecido ao Senhor. Então todos nós somos indivíduos.
no presente, no passado e no futuro. Krishna também já disse isso. Ele já disse isso no capítulo 2. Nós somos indivíduos sempre. Então, Deus também é um indivíduo. Ele disse, eu permeio tudo, tudo repousa em mim. Mas eu me mantenho à parte, eu tenho minha personalidade, eu tenho minha forma pessoal e eu reciproco com o devoto que se aproxima de mim. Então, a gente precisa ver Deus em todos os seres. Mas, para que chegamos ao ponto de ver Deus em todos os seres, é necessário vê-lo dentro de mim. É necessário vê-lo diante de mim. Diante de mim, numa pessoa que eu amo, numa pessoa que eu convivo, aí eu posso vê-la. Mas existe um exercício para que sejamos capazes de ver, porque ninguém pode ver Deus com os olhos materiais. Arjuna, no capítulo anterior, ele queria ver a forma de Krishna divina, maravilhosa, como ele penetra o mundo material inteiro. Mas Krishna disse para ele, olha, você não tem olhos para ver, eu vou lhe dar os olhos. Aí Krishna deu os olhos para ele ver. Então, é os olhos untados com a devoção. Então, a devoção é um exercício, é Bhakti Yoga, quer dizer, um exercício diário, no qual você vai se exercitar, vai cantar mantra, e um outro ponto também, né, vai oferecer alimento na forma da deidade. É necessário que o yogi ele tenha um altar na sua casa. Qual o intuito de ter um altar? Krishna disse no 6º capítulo, para praticar yoga é necessário estar no lugar sagrado. Então você deve ter um lugar sagrado na sua casa, criar um espaço ao qual você possa ali considerar que ali tem a sua conexão com Deus, ali tem a sua presença com o divino, onde você vai meditar e vai ocupar os seus sentidos práticos e limpar aquele lugar. Quando você está limpando o altar do Senhor, você está ocupando os seus sentidos materiais numa meditação divina. Aquilo purifica seu coração, porque se você limpa o altar, você está limpando a sua mente, você está limpando o seu coração. Esse é o significado. Qual o significado de se adorar a Krishna? Hoje agora a Krishna Chandra vai ler o capítulo 12. Enquanto ela vai fazer a leitura do capítulo 12, eu vou observar aqui um festival que estamos comemorando, que é o Chandana Yatra. O Chandana Yatra é o festival onde adoramos o Senhor Krishna com o sândalo, certo? O sândalo é uma madeira que você faz uma raspa, faz uma pasta. Essa pasta ela fica refrescante quando passa na pele. E o Senhor Krishna ele está queimando devido aos desejos amorosos, ao seu amor romântico. Ele está constantemente pensando nos seus devotos. Krishna diz, minha mente reside nos meus devotos puros. Então Krishna está meditando no seu devoto. E muitas vezes, tem muitos devotos do Senhor Krishna, ele sente saudade. E a maior devota do Senhor Krishna é Shrimati Radharani, ela está aqui. Então quando ele está separado de Radha, ele sente muita saudade dela, e aquele fogo queima seu corpo, e eu e os devotos, eles vão apaziguar o corpo do Senhor Krishna. A quem é Radha? Radha é a devoção pura, é a sua potência interna de prazer. Somente tu, na verdade, te conheces a ti mesmo. Arjuna falou isso no 10º capítulo do Bhagavad Gita. Ele disse, somente tu te conheces a ti mesmo através de quê? Da tua potência interna de prazer, que é Shrimati Radharani, que é o devoto, que é a devoção. Só se pode conhecer Deus através da devoção, quando você reverencia o divino, quando você tenta buscar um relacionamento amoroso com ele de serviço. Então, quando você começa a adorar a deidade ela parece uma forma material. Uma estátua preta aqui de Krishna, feita de mármore preto aqui, que a gente tem, mas será que é material? Mas Krishna não disse que ele penetra todo mundo material, cada átomo ele não penetrou, ele não disse isso no Gita, no capítulo 10. Então agora o devoto ele vai aproveitar essa oportunidade, esse conhecimento que ele tem e vai invocar aqui a presença de Krishna nessa forma. Por que nessa forma? Porque o escultor ele esculpiu essa forma de acordo com a meditação dos sábios yogis, de acordo com a meditação daqueles que viram essa forma impressa na natureza. E aí, a partir dessa forma, eu vou vê-la. Quando eu vejo a forma do Senhor Krishna, estou ocupando minha visão em serviço devocional. Eu estou purificando a minha visão. Os sentidos do devoto, aos poucos, eles vão se tornar espiritualizados, eles se tornam espirituais. Você começa a comer a comida que você coloca no altar. Você vai oferecer a comida e vai comer aquela comida não é mais material. Não é simplesmente matéria, você está alimentando o seu espírito. Você vai oferecer um incenso e o cheiro vai subir e você vai se conectar com Deus através do olfato. Então, cada um dos sentidos é ocupado a serviço de Deus. Isso não quer dizer que você não vai parar para meditar também. Você vai sentar, vai cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Você vai meditar, vai cantar sua japa, vai ficar em silêncio, vai visualizar a forma de Krishna dentro do seu coração. Vai, após ocupar-se no serviço da deidade no altar aqui, aí você se senta e medita na forma de Krishna, na sua relação pessoal com ele, na sua forma eterna que você recebe do Guru no momento da iniciação. Então, a partir daí, você vai criando uma relação próxima com ele, íntima, como o Arjuna. Aqui você é um Arjuna, cada um de nós é um Arjuna. Krishna está falando para Arjunas.
Aquele que escuta o Bhagavad Gita é Arjuna, é muito querido para Krishna. É a pessoa muito querida que não lhe inveja, que ele é um amigo sincero e muito querido, que é o seu devoto. Então Krishna se revela, ele vai se revelar à medida que Arjuna se render a Krishna. E agora Arjuna se rendeu completo. E aí Krishna vai falar sobre o serviço devocional, ele vai falar sobre as qualidades de um devoto. Vamos ouvir, tá? Então eu vou aqui ocupar no ritual, em outro momento a gente vai fazer um vídeo que vai explicar o que é o ritual, mas aqui agora a gente vai escutar o Bhagavad Gita e depois a gente vai comentar. Jai Arati. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavad Gita como ele é. Então, a primeira seção temática é dos versos 1 ao 7, que Krishna explica como o caminho do serviço devocional é tanto superior como mais fácil, apesar de que não nega que os impersonalistas fatalmente também o alcançam. Capítulo 12. Serviço devocional. Arjuna perguntou: quais são considerados mais perfeitos? Aquele que sempre estão devidamente ocupados em teu serviço devocional ou aqueles que adoram o Brahman impessoal, o imanifesto? A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal e sempre se ocupam em adorar-me com grande e transcendental fé são considerados por mim como os mais perfeitos. Mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, o onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal da verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânimes para com todos. Tais pessoas, ocupadas em prol do bem-estar de todos, por fim, me alcançam. Para aqueles cujas mentes estão apegadas no aspecto impessoal e manifesto do Supremo, o progresso é muito problemático. Progredir nesta disciplina é sempre difícil para os que estão corporificados. Mas aqueles que me adoram, abandonando todas as atividades por mim e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se em serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Prita, a eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Então, dos versos 8 a 12, Krishna fornece métodos pelos quais alguém pode se tornar um devoto puro, oferecendo métodos de diferentes níveis para que as pessoas em diferentes plataformas possam todas, gradualmente, chegar à posição de devoto puro. Fixa tua mente em mim, a Suprema Personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se não podes fixar tua mente em mim sem te desviares, então segue os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga. Desenvolve deste modo um desejo de me alcançar. Se não podes praticar as regulações que fazem parte do Bhakti Yoga, simplesmente tenta trabalhar para mim. Trabalhando para mim, chegarás à fase perfeita. Se, entretanto, és incapaz de trabalhar nesta minha consciência, tenta agir renunciando a todos os resultados de teu trabalho e procura situar-te
no eu. Se não podes adotar esta prática, ocupa-te no cultivo de conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação, e melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois com esta renúncia pode-se alcançar paz de espírito. Conclui então este pequeno capítulo descrevendo-nos dos versos 13 a 20 as qualidades daquele que alcançou essa posição, assim como descreveu os atributos daquele acima da influência dos 3 modos da natureza nos versos 22 a 25 do capítulo 14. Então é posteriormente que a gente vai estar vendo esse capítulo. Então agora, essa última sessão temática, que é a terceira, vai dos versos 13 a 20. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é equânime, tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado, e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto, me é muito querido. Aquele que não põe ninguém em dificuldades e que ninguém é capaz de perturbar, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, é-me muito querido. Meu devoto, que não depende do curso habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores e não está lutando para obter algum resultado, é-me muito querido. Aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem deseja e que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto, me é muito querido. Aquele que é igual para com amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, júbilo e angústia, fama e infâmia, que está sempre livre de associação contaminadora, continuamente silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional. Semelhante pessoa me é muito querido. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos por mim. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 12º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita, que trata do serviço devocional. Shri Krishna Ji Ki Jai. Jai! Krishna Giridhari Ki Jai. Jai! Krishna Juravidhan Ki Jai. Jai! Jaya Jaya Shri Radhe. Jai! Jaya Śrīmad Bhagavad Gita Ki Jai. Jai! Chandana Yatra Ki Jai. Jai! Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então aqui, nesse capítulo, o Senhor Krishna está nos explicando aí
as qualidades do devoto, o caminho do serviço devocional, como estava explicando, o caminho da renúncia ou o caminho da ação. Então, um homem de ação, ele vai se conectar com Deus através dos seus sentidos. Tá? Aquele que medita no impessoal, no imanifesto, ele vai tentar esvaziar sua mente e vai tentar negar os seus sentidos materiais, conseguir parar ao máximo a ação. E a gente sabe que é muito difícil sair dos confortos de uma vida material, de uma vida segura. Todos nós precisamos de uma casa que nos dê abrigo. Então, aquelas pessoas que renunciam ao mundo, que entendem que não tem posse material e que querem, assim, alcançar a iluminação no aspecto impessoal de Deus, elas têm muita dificuldade em se ocupar em os seus sentidos em ações materiais, em ter bens materiais. E como eu vou usar os meus bens materiais como a minha visão, a minha audição, se tudo é maia, se tudo é ilusão, se tudo aqui nesse mundo me remete a uma identificação falsa com esse corpo material? Se eu desejo ter um carro, se desejo ter uma casa, é muito difícil para aquela pessoa que está vendo o aspecto impessoal. Porque o aspecto impessoal, ele nos lembra que aqui na matéria tudo é ilusório, tudo é temporário, e a minha identificação com o corpo também é. Então, é importante entender o ponto que nós estamos para que a gente possa seguir passo a passo na vida espiritual. Assim, o Buda, a história do Buda é a seguinte: o Buda estava no palácio do pai dele a vida inteira trancado, ele nunca tinha saído da casa do pai, no palácio, e ele um dia, quando chegou à idade da juventude, ele quis sair, saiu e viu nascimento, velhice, doença e morte. Quando viu essas 4 calamidades que são inevitáveis de quem encarnou nesse plano, ninguém pode parar o nascimento, ninguém pode parar a morte, a doença, ela vem sem que a gente procure, olha aí o coronavírus, invisível, nos trazendo medo. Então, a velhice, as pessoas passam cremes no rosto de diversas formas, querem fazer plásticas, mas ninguém retarda a velhice. Você pode até retardar um pouco, perdão, mas ninguém para a velhice. Então, assim, o tempo é atroz. E quando ele viu isso, ele quis se iluminar. O Buda quis sair do samsara, e ele não entendia como que ele poderia ocupar os seus sentidos. Então ele renunciou tudo, foi para a floresta, ficou praticando severas austeridades, penitências, sem comer, às vezes controlando até o ar que respira, até a respiração controlada para que não ficasse em maia, para que não ficasse iludido pelas formas. Krishna disse assim: contemplando os objetos do sentido, a pessoa desenvolve apego a esses objetos. E de tal apego nasce a luxúria. Da luxúria frustrante, que sempre ela é sempre saciável, como um fogo que queima. Então, a luxúria vem a ira. Da ira, a perda da memória, e quando a memória se confunde, aí a pessoa perde o conhecimento. E quando perde o conhecimento, cai-se novamente no poço da existência material, da lamentação material. Então, esse caminho é fadado àquele que está ocupado no sentido. Então, Krishna até diz: recolhe os sentidos como a tartaruga coloca para dentro do carapaça. Mas isso é muito difícil. Quando Krishna escreveu o 6º capítulo, Arjuna disse: mas Krishna, esse sistema de dhyana yoga, de meditação no vazio que você acabou de me descrever, me parece impraticável, pois a mente é inquieta, obstinada, turbulenta. E dominar a mente é mais difícil do que dominar o vento. Então, Krishna, ele veio dar para Arjuna aí várias soluções, porque o Bhagavad Gita ele não fala apenas de um caminho. Claro que a gente falou aqui, tem o caminho da ação e o caminho da renúncia, tá? Mas Krishna, ele não está determinando isso. E não é só esses 2 caminhos, tem vários outros aí que Krishna descreve. Ele fala dos níveis de devoção, a devoção misturada, porque a gente já estudou Karma Kanda, não foi? Karma Kanda é ação fruitiva. Para que eu estou adorando a deidade? Para Krishna me dar um carro? Para Krishna me dar riqueza? Não é. A gente já estudou que não é isso? Você estudou o Bhagavad Gita, você viu que a única meta que você deve desejar é o divino amor por Deus. Aqui Krishna está descrevendo isso nesse capítulo 12 do Bhagavad Gita. Ele está explicando como que essa relação amorosa, ela desperta todas as nossas áreas da nossa vida, diversas áreas da nossa vida, ilumina todos os sentidos.
Então, Krishna ele diz que existem níveis de serviço devocional. Ele diz assim, ó, você pode me oferecer com amor e devoção fruta, folha, flor ou água, e eu aceitarei. Então ele disse o que ele quer. Ele quer água, ele quer folha, aqui tem a folha de tulasi, tá? A folha de tulasi é um manjericão sagrado, Krishna gosta muito, a gente sabe que Krishna gosta. Então você oferece, isso é um exemplo externo do que isso pode acontecer dentro de você também, né? Saber como Krishna quer que eu haja. Você sabe lá no fundo, só precisa silenciar sua mente e entender qual a mensagem que Krishna está passando para você, qual o interesse que ele quer, qual a missão que ele tem para você. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer, não, mas eu quero isso, então eu vou pedir isso a Krishna. Aí, por exemplo, eu quero comer uma pizza, como a gente já deu até esse exemplo. É um exemplo bem banal, mas isso acontece em diversas áreas, em diversos níveis da nossa consciência. Aí eu vou e ofereço aquela pizza a Krishna. Krishna gosta dessa moça, mas eu quero comer pizza, então eu ofereço pizza e depois eu como a prachada. Isso é um nível de serviço devocional. Não está errado, mas o serviço devocional puro é fazer aquilo que Krishna quer que você faça. Então, e para chegar nesse nível aí, é um processo, não é de uma hora para outra que você vai chegar no serviço devocional puro, na iluminação perfeita, como o Krishna descreveu aí. Aquele que não inveja, que é amigo sincero de todos os seres vivos, que não tem senso de posse, que tem a mesma atitude do sucesso ou do fracasso, que é sempre determinado, tendo a mente e o intelecto harmonizados comigo. É muito querido a mim. Quem nunca perturba os outros nem se deixa perturbar. Além da dualidade, do ostracismo ou da glória, do sucesso ou do fracasso, quem nunca se contamina. Esse me é muito querido, aí é o devoto puro. Mas para chegar nesse nível do devoto puro, aí tem que ir seguindo passo a passo, tá certo? Então Krishna diz para Arjuna assim, Arjuna começa o capítulo perguntando, Krishna, me diga de uma vez por todas, quem é superior? Aquele que adora o imanifesto, impessoal, sem forma, a renúncia dos sentidos, ou aquele que ocupa os seus sentidos a serviço do Senhor? Aí Krishna diz assim, olha, aquele que ocupa os seus sentidos a meu serviço, esse me é muito querido. Porém, aqueles que seguem o caminho do manifesto, a adoração do vazio, a meditação no todo, esses acabarão me alcançando. Ou seja, é um caminho mais tortuoso, muito mais difícil, muito mais penoso, que não é aconselhado para os seres humanos na era de Kali. Na era de Kali, a gente tem uma duração de vida muito curta. A gente só vive no máximo 100 anos, tá certo? Em média, tá? No máximo aí o nosso patamar é 100 anos. Em eras passadas, que tem a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, a era de ferro, nós já falamos sobre isso. E aí a gente sabe que essas 4 horas, elas são cíclicas, tá? Mas elas são muito longas. 432 mil anos é a duração da Kali Yuga, tá? Aí o dobro é a do Apara Yuga, a era de prata. A era de bronze, aliás, perdão. A era de bronze é o dobro. Então, a duração da vida do ser humano também é muito maior nessas outras eras. Na era de ouro, o processo de realização é Dhyana Yoga, é a meditação na era de ouro. Mas o ser humano ele vive 10 mil anos. Mas não é o nosso padrão aqui na Kali Yuga. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, tem a duração de vida do ser humano em cada era. Eu não estou lembrando agora exatamente a duração. Mas depois a gente pode estar fazendo um vídeo sobre isso. A gente precisa dar uma pesquisadinha aí no chat aqui. Mas na Kali Yuga é 100 anos, tá? E em outras eras, que é uma era que você vive 10 mil anos, por exemplo, você pode estar aí meditando profundamente e se absorver na sua meditação, trilhar esse caminho que é muito penoso, de esvaziar o pensamento. Mas, por mais que na era de Kali seja muito difícil, é necessário que a gente pratique um pouco dessa meditação. Mas se autorrealizar pela meditação de limpar a mente, não dá. Você está entendendo? Não dá porque é muito complicado. Você precisaria de mais tempo. Você precisaria de uma renúncia muito grande, um controle muito grande dos seus sentidos materiais. E isso aí, para o ser humano da Kali Yuga, que está sendo, todo o tempo, a gente é bombardeado de informações, de desejos, de buscas, por busca de prazeres sensórios, dos sentidos materiais. O tempo inteiro estamos sendo bombardeados. Então, o que eu posso fazer? Aí Krishna diz, tem um processo muito simples, que é a Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga é um processo simples, rápido e eficiente, que consegue o benefício mais elevado. Porque aquele que adora o impessoal, ele vai se privar de um relacionamento pessoal com Krishna.
Por mais que Krishna diga, ele acaba me alcançando, a gente entende que aquele que adora fantasma vai viver entre fantasmas, não é verdade? Aquilo que você foca o seu pensamento. Se eu focar meu pensamento em semideuses, que vão me dar benefícios materiais, eu vou alcançar os semideuses, que vão me dar benefícios materiais. Se eu focar minha mente em Deus, eu vou alcançar Deus, mas Deus tem vários aspectos. Tem aspecto pessoal, aspecto impessoal, por exemplo. Daí Deus, se eu focar minha mente no aspecto impessoal de Deus, eu vou alcançar o aspecto impessoal de Deus. Se eu focar minha mente no aspecto pessoal, aí eu vou desenvolver um relacionamento eterno com Krishna, com a pessoa suprema. E eu vou ter a minha pessoa também. Mesmo que eu alcance o aspecto impessoal de Deus, se eu não conhecer a sua personalidade, eu vou acabar me atraindo pela matéria novamente. Porque nós só nos atraímos pela matéria porque achamos que os prazeres dos sentidos só são possíveis no plano material. Existe essa concepção porque não conhecemos a realidade dos sentidos espirituais. Então, Deus, ele tem uma forma espiritual. Por exemplo, alguém pode dizer assim, Deus não faz amor. Aí, se Deus não faz amor, eu vou dizer assim, então eu vou ficar aqui nesse mundo mesmo, que aqui a gente faz, né? Por exemplo, que eu estou dando exemplo do sexo, porque o sexo é, assim, unanimemente, assim, majoritariamente, é o prazer mais elevado na cabeça dos seres humanos. Você vê isso aí pela mídia. Se você vai pegar a psicologia das propagandas, você vê que sempre tem uma tendência a puxar pela sexualidade, porque ali é onde pega o nosso calo, o calcanhar de Aquiles, né? O Muladhara Chakra, é onde chama a lei da sobrevivência, tá certo? Então, a sexualidade é um instinto, né? Mas tão forte que é muito difícil de vencer. E aí você diz assim, não, para você ter vida espiritual, você tem que se abster, porque no mundo espiritual não vai ter isso. Aí você vai preferir estar nascendo e morrendo aqui. Você fica preso aqui. Mas quando você descobre que no mundo espiritual existem sentidos, existe um corpo espiritual, não é um corpo material sujeito ao nascimento, à morte, à velhice e à doença, mas um corpo transcendental, um planeta espiritual. Krishna diz isso no Bhagavad Gita. Existe o meu planeta, onde meus devotos vivem comigo e desfrutam os relacionamentos amorosos, de servidão, de amizade, amor paternal e amor conjugal com Deus. De acordo com o seu coração, como Krishna se revela para você, com as qualidades de Krishna, de Deus, que ele se revela. Tá? Você pode estar pensando, mas você está falando de Jesus, não, tá? Só Krishna salva. Não, não é só Krishna salva. Krishna é a única coisa que existe. Não existe nada além dele. A gente já estudou isso, não existe nada. Agora, Deus, ele se manifesta de várias formas. Tem várias encarnações de Deus. Jesus Cristo é uma encarnação de Deus, tá certo? Então, você focando somente em Jesus Cristo, você também está praticando Bhakti Yoga, tá certo? Cristo e Krishna, não tem diferença. Se você tem preconceito de cantar Krishna, fala Cristo, é a mesma coisa. Você vê que é a mesma palavra, Krish, tá? Então, o nome de Deus, ele não foi inventado. Ele aparece, ele é manifestado, tá? Ninguém inventou o nome de Deus, Krishna ou Cristo. Esse nome veio do alto, tá? É o mesmo nome. É dito um pouquinho diferente, de acordo com a cultura ali, mas é a mesma vibração. Krishna, Cristo, é a mesma vibração. Então, Deus, ele está constantemente se manifestando nesse mundo de uma forma pessoal, para que os devotos possam desenvolver uma devoção e, através dessa forma pessoal, desenvolver um relacionamento com ele. Um relacionamento eterno, não um relacionamento temporário. Nesse mundo material, nós estamos repletos de relacionamentos temporários, que acabam na hora da morte, ou mesmo antes, quando se tem alguma intriga. Nós estamos falando de amor puro, amor divino, né, onde nossos sentidos espirituais vão estar despertos. Então, Krishna está falando aqui sobre o caminho para alcançar a sua forma pessoal, nesse capítulo 12. Em outras partes do Bhagavad Gita, Krishna fala do caminho para se alcançar o impessoal, o imanifesto. Tá? Mas aqui Krishna está falando especificamente para o devoto, para aquele que desenvolve um apreço pela forma pessoal de Deus, sabendo que a forma de Deus é eterna, absoluta, e ela pode se manifestar em qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer momento. Ele está aqui no altar, na forma de unidade. Olha como ele ficou, ele era preto, né? Agora ele ficou douradinho. A gente passou aqui o sândalo nele, e aí ele ficou mais refrescado, porque ele estava com um sentimento de separação de Radharani. Então, quando você começa a entrar no lila, o lila quer dizer um jogo teatral, uma peça teatral de amor divino. Aqui a gente está sobre o véu de Maya. Você já ouviu falar sobre isso? Mama Maya Durataya. A minha energia material é muito difícil de ser suplantada, essa ilusão Maya.
tá? Nós estamos sobre o véu de Maya. Mas existe uma outra Maya, essa é a Maha Maya, mas existe a Yoga Maya. A Yoga Maya é a ilusão do amor divino. É quando eu penso que Deus precisa do meu serviço. Deus não precisa do meu serviço. Eu tenho conhecimento de que ele estudou o capítulo 10. Oxe, apenas um fragmento meu, eu penetro todo esse sustento, todo esse universo. Então, para que Deus precisa do meu serviço? Me diga aí, vá. Não precisa para nada. Ele não precisa que eu venha abanar ele, não, nem passar sangue nele. Você acha que ele precisa? Ele não precisa, não. Mas eu preciso. Então, ele aceita esse passatempo. Ele diz que tá. Ele chega para mim e diz: olha, eu estou com calor. Existe um calendário lunar, tá? Aí você vai entrando dentro dos passatempos de Radha Krishna. Você vai entrar dentro desses passatempos de acordo com a data. Agora a data é essa, esse passatempo que está acontecendo. Você começa a entrar na realidade transcendental de Krishna. Aí você sai do seu mundinho pequeno, mesquinho, de ficar pedindo coisa a Deus. Ah, Deus me dá saúde, protege as pessoas. Não, cara, Deus faz o que Ele quer. Desculpa o termo, né? Mas Deus faz o que Ele quer. Ele é absoluto. Aí tem que se render, seja feita a vossa vontade. Se é a sua vontade trazer o coronavírus, que seja feita a sua vontade. Eu entrego a vida de todos os seres na sua mão. Que você faça o que é melhor para eles. Se você acha que é melhor eles desencarnarem agora, esses que estão desencarnando, se vai ser para o crescimento deles, que seja assim, que assim seja. Eu não entendo nada. Eu não posso controlar nada. Eu vou tentar ajudar ao máximo as pessoas. É como o Arjuna da guerra. Todos aqueles reis já estavam mortos. Para Arjuna só precisava ir lá e fazer a parte dele. Se ocupar em serviço. Mas o resultado já foi dado por Krishna. Não é eu que vou dar o resultado. Não é meu esforço que vai dar o meu resultado. Eu posso me esforçar para agradar a Krishna. Então, o que eu posso fazer dessa quarentena? Eu sou enfermeiro, estou indo trabalhar, mas quando eu estou em casa, eu não vou ficar ouvindo notícia ruim, não é isso? Eu estudo, eu vejo como é a melhor maneira de agir e tudo nessa situação, mas eu vou ocupar os meus sentidos a serviço de Deus, eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar entediado. Existe um processo de adoração, você pode começar com um quadro. Esse quadro aqui você nem pode desenhar, se você é desenhista ainda na Jai. Aqui a Kaliane pintou. Manda foto na escola, Sarasvati. Pintou essa Radharani aqui, ó. Porque o Krishna estava sozinho. Eu disse, Kaliane, o Krishna está sozinho. Pinta a Radharani. Ela, pintou. A Radharani está aí, a companheira do seu Krishna. Né? Então, a partir daí, a gente vai ocupando nossos sentidos, nossos talentos, nossa natureza a serviço de Deus. Eu tenho um carro, eu ocupo o carro a serviço de Deus, ajudando os irmãos, dando uma carona para ir para a igreja, ou reunindo as pessoas. Agora não, né? Agora no coronavírus ninguém se reúne. Estou dando um exemplo aí de como a gente pode estar usando nossos bens materiais. A comida que eu quero comer, eu ofereço no altar, eu como aquela comida santificada, oferecida em sacrifício, sacrificando a minha respiração, os meus atos, tudo a serviço de Cristo. Eu vou parar por aqui, tá certo? Me perdoe aí se não tiver tocado bem no assunto do capítulo. É um capítulo que traz muito êxtase para a gente que pratica a devoção, tá? Então, posteriormente a gente vai estar adentrando mais no texto do Bhagavad Gita, tá bom? Jai Arade. Jai Arade. Gratidão, pessoal. Gratidão a todos os devotos que estão fazendo aí o curso, que fizeram a atividade passada, falando sobre a importância de como que a gente deve explicar o Bhagavad Gita para quem não conhece. Então, assim, nessa corrente, né, de prosperidade, de positividade, elevação espiritual, a gente trouxe aqui, nesse capítulo, o altar da Escola Sarasvati, para que a gente pudesse mostrar como que a gente faz, como muitos devotos fazem, tendo deidades, um quadro, seja como for, mentalmente. Chegamos até aqui aprendendo sobre o yoga mecânico, sobre quem é a personalidade de Deus, como devemos adorar, para que a gente possa evoluir juntos. E aí a gente está aí, e rumo às aulas do 18º capítulo do Bhagavad Gita, certo? Gratidão, pessoal. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. É um grande néctar ser devoto, né, Cristiano? Assim, comentando aí com vocês que estão fazendo curso, que estão acompanhando a gente, é um grande néctar, é uma ciência de autorrealização, não é algo imaginário, né? É algo que tem fundamento, você vê que tem toda uma filosofia por detrás de um ato assim. Não, ninguém está aqui pedindo para fazer mal a ninguém, às vezes se adoram espíritos assim baixos para assim, conseguir benefícios materiais. O mesmo a Deus a gente pede coisas. Aqui a gente está entendendo como ainda entrar no serviço devocional puro, como entrar dentro de um passatempo, de uma história, e saber o que Cristo precisa, não o que eu estou precisando, mas vamos parar de pedir pão para Deus e dar para Ele, Sandro. O sintoma do amor é o serviço devocional. Jai Arade. Jai Arade.